me proponho a refletir acerca de pecados repetitivos, acerca da comunhão do cristão com Deus e de como é difícil abandonar a vida passada. Com vida passada eu me refiro à vida antes da salvação. E eu reflito porque é algo que eu tenho tentado me livrar, como diz a Bíblia, do velho homem que ainda me parece resistir à força da carne, à força das tentações, o mundo espiritual. Eu passei a crer que existem, e assim está na Bíblia, forças espirituais ocultas aos olhos das pessoas que vivem alheias a Deus e a tudo o que a Bíblia diz, forças que nos atacam e que querem destruir a nossa comunhão com Deus e, se possível fosse, nos fazer perder a comunhão. Me lembro de uma passagem onde o apóstolo Paulo diz, ele falando acerca da certeza da salvação que ele possui, e dizia, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem nada na terra ou no céu há de nos separar do amor de Deus que nos foi revelado por meio de Cristo Jesus. E aqui, muitas vezes, é tomado por muitos cristãos como um texto que embasa a certeza da salvação. No entanto, me chama a atenção o fato de o apóstolo Paulo não colocar na lista ele mesmo. Será que nós mesmos temos a força e o potencial de nos afastar de Deus, de nos separar do amor de Deus? Será que nós mesmos podemos fazer isso? E eu penso que, apesar de não estar ali expressamente nos escritos de Paulo, esse texto ele tem uma finalidade. E a finalidade é dizer, pela abrangência das situações que ele coloca ali, que absolutamente nada nos pode afastar de Deus. E nisso eu incluo nós mesmos, porque em outra passagem da Bíblia, a Bíblia ela se complementa de maneira perfeita, de maneira inerrante. Em outra passagem da Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Jesus disse na cruz, está consumado. E essa consumação é o início dessa obra para nós cristãos que cremos em Cristo. E eu creio firmemente que nem nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem nós mesmos, porque se fosse assim, o nosso próprio coração, que segundo a Bíblia é mau e que segundo a Bíblia ainda, nas palavras do apóstolo Paulo, não há um justo, um só sequer. Se dependesse de nós, de maneira alguma, nós encontraríamos a salvação. Nós, por natureza, rejeitamos a Deus, rejeitamos a Cristo. E, portanto, toda essa obra, a partir da nossa confissão de fé, a partir dos nossos atos, todas as nossas obras são apenas reflexo daquilo que foi iniciado em nós por uma força externa, por Deus. Então, por que nós mesmos não podemos nos afastar de Deus? Porque é Deus que age, é Deus que nos arranca as vendas dos olhos para que nós possamos vê-lo. E que, portanto, é o próprio Deus que age em nossa vontade, que age até mesmo em nossas emoções e sentimentos, para que nós não o abandonemos. Mas isso eu creio que apenas em relação àqueles cristãos que são genuínos. E aqui entra a grande dúvida que, se por um lado eu creio que existe a certeza da salvação,
e que essa salvação não pode ser perdida, pois é uma obra exclusivamente de Deus, me impende perguntar se eu sou um desses cristãos, se Deus iniciou a boa obra em mim. E aqui eu reflito justamente nesse sentido, porque eu penso que é um forte indício da nossa fé genuína o fato de crermos, o fato de, conforme as palavras da Bíblia, nós crermos em Jesus. O não cristão ou o descrente, ele não está preocupado se está agradando a Deus ou não. Então penso que esse é um forte indício que pode e deve ser levado em conta para você se auto-investigar, para você se auto-questionar. Será que sou salvo? E se eu passo a ter interesse pelas coisas de Deus, é um forte indício de que sim, Deus começou a boa obra no coração dessa pessoa. E tendo dito isso, eu retorno ao tema. Existem alguns pecados que são difíceis de lidar. E óbvio, quando eu falo dos ataques espirituais, eu não quero de maneira alguma retirar a nossa culpa, porque é claro na Bíblia que Deus não nos permite, em sua bondade e misericórdia, que sejamos tentados de maneira superior às nossas forças. Então, quando caímos em pecado, sim, nós temos culpa nisso. Porém, aqui é importante dizer, cristão genuíno cai em pecado. E em pecado repetitivo, sim, em pecado repetitivo também. Esses pecados repetitivos são um reflexo da força da carne que não é de forma alguma suprimida a partir de quando cremos em Cristo. Então temos esse embate real e esse embate constante da carne e do espírito. E esses pecados repetitivos são cruéis. As forças espirituais, elas nos instigam a alimentar a carne. E, novamente aqui, se você não for cristão, todas essas coisas estão além do entendimento e são, como também está na Bíblia, loucura aos olhos dos homens. Então essas palavras, forças espirituais, a carne, a força da carne, para quem não é cristão, tudo isso soa como loucura. É como se estivéssemos falando acerca de algo imaginário, algo que estamos inventando, mas está na Bíblia e nós cristãos cremos. As forças espirituais são reais e elas nos instigam a usar o que há de pior em nós e, portanto, precisamos combater essa situação real, essa situação que exige uma vigilância constante. Então, quando caímos em pecados repetitivos, pecados que estão constantemente em nossas vidas, automaticamente nos sentimos longe da comunhão de Deus e longe da força do seu perdão. Digo isso por experiência própria, obviamente. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu parto da minha própria vida e, portanto, talvez por uma questão de me sentir apto a falar aqui, de não me envergonhar enquanto eu gravo esse vídeo, eu coloco as coisas em terceira pessoa. Mas tudo isso tem a ver comigo também, obviamente. E esses pecados repetitivos nos fazem nos questionar acerca de se somos cristãos verdadeiros, acerca de se realmente temos parte das coisas de Deus e toda essa comunhão é perdida por conta disso. Os questionamentos são reais, os questionamentos são absolutamente necessários também, porque através desses questionamentos nós podemos nos
reajustar as circunstâncias do dia a dia, nós podemos nos reajustar às nossas imperfeições e combatê-las em busca da santidade que Deus quer de nós, que somos salvos. Então, o domínio próprio que vem do Espírito Santo, ele é algo que devemos buscar. A sabedoria de Deus, como está em Provérbios, é algo que devemos buscar constantemente e guardar as palavras de Deus em nossos corações. Guardei as suas palavras para não pecar contra ti. Assim está escrito no Salmo 119. E é isso que devemos buscar. Devemos buscar nos arrepender, e o arrependimento verdadeiro que leva ao abandono dessas práticas, muito embora é uma luta constante que em alguns casos podem durar a vida inteira. Esse é o problema. E quando caímos nesse pecado e todas essas dúvidas nos são acometidas, o medo, independente de você crer como eu que a salvação não se perde, o medo é irracional. E o medo da perda dessa salvação, uma vez que Deus é luz e a luz não vive com as trevas, é inevitável. A culpa e todo o sentimento que vem por trás desses pecados repetitivos. Importa não desistir. Importa que diante de um pecado, diante de um vício que assola o cristão, importa que jamais se chegue à conclusão de que essa força é maior do que as suas próprias, de que Deus está alheio a essa sua situação, por mais que você ore por libertação, por mais que você ore e não veja nada de concreto mudando, não nos cabe desistir, não nos cabe desistir. Um exemplo bem recente na minha vida da importância de não desistir e perseverar na oração, e isso serve como um lembrete para mim mesmo, está na questão da solidão. Quantas vezes estive eu orando a Deus para que me libertasse e de alguma maneira mudasse as minhas circunstâncias, a ponto de que eu estivesse liberto desse sentimento de solidão. E orei durante muito tempo, meses e meses, talvez mais de ano, orando acerca disso, talvez anos, inclusive. E em um determinado momento desse ano de 2024, Deus ouviu as minhas orações. Não é uma solidão real no sentido de não ter ninguém ao meu redor. Tenho minha família, tenho amigos. É uma solidão inexplicável. E eu creio que essa solidão derivava do fato de eu estar à procura de alguém com quem dividir as minhas coisas de uma maneira mais próxima, como numa relação entre homem e mulher. E de repente, nesse ano de 2024, Deus ouviu as minhas orações e de uma maneira absolutamente singela, eu simplesmente criei um Instagram literário e comecei a conversar espontaneamente. Uma menina começou a me mandar mensagem de repente. Já faz mais de 2 meses que estamos conversando. E nesse sentido era a minha solidão, e resolvida por Deus, através de uma oração constante e incessante. E o fato de eu estar gravando esses vídeos também me ajuda, me auxilia a colocar para fora esses sentimentos de... Não é fácil. Eu combato um pecado repetitivo e agora eu sim trago o problema voltar da minha perspectiva. Eu combato um pecado repetitivo há muitos e muitos anos, mais de década. E toda vez que esse pecado é mais forte do que eu, não porque a tentação foi mais forte, mas e não no sentido de que eu não tive culpa, pois é uma força superior a mim, mas porque eu não resisti por fraqueza minha, por falta de vigilância, ou seja o que for.
toda vez que eu caio nesse pecado, um sentimento semelhante ao desespero se assoma ao meu coração. E eu começo a imaginar, eu começo a divagar. Eu não posso confiar em mim mesmo, eu penso. Porque apesar de eu prometer jamais falhar com Deus nesse sentido, e aqui eu falo de um pecado específico, ainda assim eu falho. Então, muitas vezes eu oro e momentos depois peco novamente. Mesmo dia, às vezes na mesma hora. E isso me traz uma fraqueza terrível no sentido de que eu não posso confiar em mim mesmo. Se eu falo que amanhã ou nunca, jamais cairei novamente em tal pecado, como eu posso confiar em mim mesmo se tantas vezes eu falhei não apenas com Deus, mas em relação a mim mesmo? Então, a coisa é realmente muito mais complexa do que eu possa ou eu tenho a capacidade de me expressar em vídeos, em palavras. Mas, no entanto, ainda assim, serve como um alívio ao coração colocar todas essas coisas para fora e, eventualmente, eu vá ver esse vídeo e tenha algum consolo em algum momento futuro, porque, sim, Deus nos perdoa. Deus, enquanto há fôlego de vida, existe o perdão. Enquanto você abre os seus olhos de manhã, cada vez que você abrir os seus olhos de manhã cedo e iniciar um novo dia, significa que as misericórdias de Deus foram renovadas em sua vida e sim, existe esperança. E não é como se nós, cristãos, estivéssemos em uma posição igual, idêntica aos descrentes, aqueles que não creem e que ainda assim caem nos mesmos pecados que nós. Não é. Por quê? Primeiro, nós temos consciência do que agrada e do que não agrada a Deus. Segundo, o fato de nós conhecermos a palavra de Deus e termos essa consciência nos revela e nos possibilita a não desistência e a insistência contra os pecados, sejam eles quais forem, que nos assolam. Porque se nós não temos essa consciência, se nós não temos a mente aberta para algo que consideramos como errado e que objetivamente, não subjetivamente, objetivamente é errado, objetivamente com base em quê? Na Bíblia, ora. Se nós temos essa consciência e apenas se temos essa consciência, podemos lutar contra. Como você vai lutar contra algo que você não sabe que tem que lutar contra? Então, essa é toda a questão e é o que nos afasta de estarmos em condição igual aos descrentes. Porque se Deus nos deu essa consciência, significa que nós temos por obrigação, combater aquilo que foi imputado à nossa mente como certo e como errado. Temos a obrigação não de combater o certo, de combater o errado, mas de perseguir o que é certo. E, portanto, eu pessoalmente, e concluindo esse vídeo, eu pessoalmente não acredito que Deus nos dará essa consciência e que, apesar das nossas tentativas de nos libertarmos de algum vício ou pecado, que essa consciência foi nos dada por Deus apenas para que saibamos que é errado o que praticamos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai além, que junto com a consciência vem a força divina e que às vezes, pelo tempo de Deus ser diferente do nosso, por Deus ainda não nos ter libertado quando nós oramos, que isso é sinal de que nós devemos ser perseverantes. É sinal de que Deus quer que sejamos perseverantes na oração e que não desistamos.
Deus não cria fujões, Deus não cria pessoas desistentes, pessoas que são fracas por natureza. Obviamente somos fracos, mas fomos feitos fortes à semelhança de Jesus a partir da nossa fé. Então, divaguei bastante sobre o conteúdo, mas levando em consideração que o público-alvo principal dos meus vídeos sou eu mesmo, então eu tomo essa liberdade de falar de maneira livre acerca daquilo que vem em minha mente.